Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rodada de número 25, time principal. Nossa última pontuação foi de 24.24, número cabalístico aí. Fizemos história, fizemos a nossa pior pontuação desde a época que a gente joga cartola, rodada totalmente zicada. E quando a rodada é totalmente zicada, a gente passa uma borracha e vai para a próxima. O nosso acumulado de pontos agora é de 1.514,49. Passamos aí da barreira dos 1.500 pontos. Vamos em frente, porque ainda falta muita coisa até o final dessa temporada. Vamos traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 25, que o mercado já fecha amanhã às 16 horas. Chegando aqui na posição de scout, vamos começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem boas opções para essa rodada. A exemplo do Santos, goleiros contra o Bahia costumam ir muito bem. Descendo mais aqui, a gente tem o Cássio que enfrenta o Sport cede muito para goleiros. Um exemplo disso é o Douglas Friedrich na rodada passada, que tomou 3 gols e ainda pontuou 2, ou seja, fez acima de 5 defesas. Descendo mais aqui, a gente tem um Everson, que vem negativado, menos 1.65, tomou 2 gols, e o retrospecto do Galo em casa, dos últimos 5 jogos, não tomou gol. Descendo mais aqui, a gente tem Daniel e a sua boa fase, assim como o Cleiton que enfrenta um Palmeiras que vem de 3 jogos ruins, precisando voltar a vencer no campeonato, então o Cleiton pode estar sendo bem exigido. Descendo mais aqui, a gente tem o Jailson, que é um goleiro bem cartoleiro, pode estar sendo bem exigido contra o time do Bragantino, que costuma chutar muito, e a dupla de João Paulo, o João Paulo do Santos e o João Paulo da Chape, que volta aí a ser titular, podem estar sendo bem exigidos, porque tem jogos bem interessantes. Para o nosso time, por enquanto, a gente está ficando com ele aqui, com João Paulo do Santos. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, a gente tem bons nomes de zagueiros, inclusive nomes de duplas de zagueiros muito boas. A exemplo do William Arão / Rodrigo Caio, bons para a rodada. Nino / Lucas Claro, bom para a rodada também. Thiago Heleno / Pedro Henrique, 2 zagueiros muito bons e muito interessantes para essa rodada. Assim como Nathan Silva / Igor Rabelo, o Galo que dos últimos 5 jogos em casa não tomou gol. Descendo mais aqui, a gente tem dupla de zagueiros do Inter, Bruno Mendes / Victor Cuesta, muito bom e muito forte. E para finalizar, dupla de zagueiros do América, que está vindo muito bem aí, o Ricardo Silva e ele aqui, o Lucas Cal, pela fase dos dois. A gente ainda pode destacar o João Vitor, que vem numa excelente fase, o João Vitor, que não precisa necessariamente de ECG para ir bem, 4.7, 4.8, está negativado, então é excelente opção. Em frente ao Sport, se ele mantiver esse ECG, ele vai estourar. Para o nosso time, a gente vai ficar com a unanimidade da rodada, deve ser o Bruno Mendes, e o nosso outro zagueiro, por enquanto, a gente está ficando com ele aqui, o Nathan Silva. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem 3 excelentes nomes para essa rodada. São eles o Calegari, muito forte para a rodada, o Calegari que voltou com tudo aí, pontuou 3.40 sem SG. Se ele mantiver esse SG aqui, ele vai estourar. Descendo mais aqui, a gente tem o Saravia que deve ser uma das unanimidades da rodada. E, para finalizar, a gente tem ele aqui, um lateral que joga de meia, que é o Eric do Atlético Paranaense. A gente falou muito dele aqui no vídeo passado. Se ele mantivesse o SG, ele ia estourar. E mesmo com o amarelo, ele estourou, pontuou 9.10. Aconteceu aquilo que a gente falou, o Cap manteve o SG e o Eric foi lá para cima. A gente ainda pode destacar aqui nas laterais bons nomes também. São eles o Fagner, muito bom para a rodada. O Fagner, pessoal, que já tem 70 desarmes, então é um excelente nome para a gente estar indo com ele. Pega um Sport que cede muito para a lateral. Descendo mais aqui, a gente tem o Felipe Jonathan, que joga em casa, pode estar indo bem, pontuou 3.8 na rodada passada sem SG. Felipe Luiz, pelos desarmes, Felipe Luiz joga muito, está numa excelente fase, foi poupado do jogo passado, então pode estar vindo aí com tudo. Descendo aqui, a gente tem o Guga, que está negativado, provavelmente vai estar no nosso time valorização. Nosso time valorização que está voando, pontuou 72 na rodada passada, deu aquela mitada, valorizou quase 13 cartoletas. Então,
antes de você escalar seu time, vá lá, dê uma olhadinha no nosso time de valorização, porque você pode encontrar alguma peça boa e desvalorizada e pode estar ajustando as suas cartoletas. A gente que está voando aí já é top 200 no Nacional. Descendo mais aqui, a gente tem o Jorge que é o jogador cartoleiro que a gente conhece, pontuou 2 com amarelo e pênalti cometido e sem SG. Se ele mantiver SG e não acontecer nada disso, ele vai estourar. Então, de olho no Jorge. E para finalizar, a gente tem ele aqui, o Danilo Barcelos que voltou mais uma vez a dar assistência, pontuou 5,40 sem SG. Para o nosso time, os nossos 2 laterais, por enquanto, a gente vai ficar aqui com o Eric. A gente está com muita dúvida ainda se a gente vai com Saravia ou aqui com o Calegari. Por enquanto, a gente está ficando com Saravia pela unanimidade dele na rodada. Vamos agora para os nossos técnicos. Técnico para a rodada, a gente tem sempre o Renato Gaúcho, o Flamengo é sempre forte. Cuca, porque pega um Ceará muito acanhado aí fora de casa. O Thiago Nunes, que ainda não acertou com o time do Ceará. Descendo mais aqui, a gente tem o Diego Aguirre que tem um jogo, teoricamente, mais favorável. Para finalizar aqui, o técnico, um dos técnicos mais baratos do campeonato, Alberto Valentim, Atlético Paranaense contra o Bahia, pode dar muito bom. A única coisa aqui do Alberto Valentim é que ele está muito valorizado, estreou com tudo o Alberto Valentim aí, pontuou 8,71, o Cap fez mais de 100 pontos, então ele está bastante valorizado, então pode estar dando ruim por causa disso. Para o nosso time, a gente vai ficar aqui com ele, por enquanto a gente está indo de Cuca, buscando aí uma boa regularidade do Atlético Mineiro em casa. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, logo aqui de cara, a gente tem ele, Iago Pikachu, /Ederson, /Lucas Crispim, meias contra o Flamengo pode estar se dando muito bem. Por quê? Porque o Flamengo, toda vez que sai para jogar, dos últimos 5 jogos, perdeu o SG em 4, então a tendência que o Flamengo tome gol desfalcado é muito grande, e se tomar gol, um desses 3 pode estar participando diretamente desses gols. Descendo mais aqui, a gente tem o Rafael Veiga, meio campista ali do Palmeiras, que vem de 3 partidas muito ruins, precisa vencer, então ter um meio atacante ali do Palmeiras, ou no meio, ou no ataque, cercando o Palmeiras aí, pode dar bom para essa rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Renato Augusto, muito bom e muito forte, pega um Sport aí, apesar de ser fora de casa, é um jogo muito favorável para ele. Descendo aqui, a gente tem ele, o Terãs, tá jogando fácil o Terãs, voltou a jogar bem, pontuou 12,20 na rodada passada, fez gol, deu assistência e ainda tomou cartão amarelo, poderia ter pontuado muito mais. Descendo mais aqui, a gente tem o Patrick, meias contra a Chape, costumam ir bem. Na rodada passada, o Nacho não foi bem, mas o Dylan entrou e fez gol, então. E o Caleb ainda deu assistência para o Sacha, então a Chape não decepciona a gente nunca. Então, meias contra a Chape pode estar dando muito bom, então o Patrick é muito forte para essa rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Juliano e a sua boa fase, assim como o Nicão. Descendo mais aqui, a gente tem o Carlos Sanches, que voltou, fez uma boa partida contra o São Paulo, pontuou muito bem, 11,9, pega um Grêmio em casa, que está tomando e está cedendo muitos gols. E para finalizar, a gente tem ele aqui, o Guilherme Castilho, o Juventude, que faz muito gol quando joga em casa, pega o Guilherme Castilho, que está negativado, pontuou pouco, 2,70 na rodada passada, mas está em boa fase e tem um excelente jogo pela frente. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Terãs, nossa primeira opção, Ederson pela regularidade e, para finalizar, ele aqui, o Patrick, meias contra a Chape, a gente vai cercar aí o Inter pelo meio e a gente vai cercar com o Patrick, que é um jogador que pontua e pontua muito bem. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem boas opções de atacantes para a rodada. Aliás, várias opções boas de atacantes para a rodada. A exemplo do Hulk, porque Galo, líder do campeonato, fez 10 gols em casa nos últimos 5 jogos, enfrenta aí um Ceará que dos últimos 5 jogos tomou gol em 4, então esse jogo tem tendência de gols, e se tiver gol, o Hulk pode estar participando ativamente desses gols. Descendo mais aqui, a gente tem um Bruno Henrique contra um Fortaleza, apesar do desfalque do Flamengo, o Bruno Henrique é sempre forte. Descendo mais aqui, a gente tem o Roger Guedes, que está se mostrando ser um jogador bem cartoleiro, então é excelente opção, deve estar entre os mais escalados aí da rodada. Descendo mais aqui, a gente tem um Marinho que voltou a jogar bem, produziu 4,60 na rodada passada, tomou amarelo, poderia ter produzido muito mais, sem gol e sem assistência, então tem um jogo bom em casa, favorável contra o Grêmio, ele pode estar se saindo bem nessa partida.
Descendo nós aqui, a gente tem o ataque do Braga, que é sempre forte. O Arthur, inclusive, fez gol na rodada passada. Vejam vocês quantas boas opções de atacantes. Tem o Pedro, essa dupla Pedro e BH sempre é muito forte e é muito boa. Descendo mais aqui, a gente tem o Dudu e o Keno. Essa dobra do Galo é muito forte. A gente cercou o Galo com eles dois na rodada passada. Não deu bom, mas o Galo fez 2 gols e eles não participaram. Nessa pode ser o contrário, pode ter gol e assistência de um para o outro ou vice-versa. E descendo mais aqui, a gente tem o Yuri Alberto que dos últimos 5 jogos só fez 1 gol, é verdade, mas pega uma chapa que cede muito para atacante, principalmente atacante como o Yuri Alberto, que joga ali mais centralizado. Rodada passada o Sacha entrou e fez logo o gol, então o Yuri Alberto deve ser uma das unanimidades da rodada. E tem ele aqui, o Luiz Henrique, que foi ruim na rodada passada, negativou, pegou muita gente de surpresa que apostou nele, vinha de 4 partidas muito boas, mas o Luiz Henrique pode estar indo muito bem, porque tem um jogo bem favorável para que isso aconteça. Para o nosso time, os nossos 3 atacantes, por enquanto, a gente vai fechar com o Yuri Alberto, deve ser unanimidade. O Hulk, a gente não pode tirar o Hulk do nosso time. E fechando aqui o nosso ataque, a gente está em uma dúvida se a gente vai com o Roger Guedes ou o Marinho, mas por enquanto a gente vai fechar aqui com o Roger Guedes, pela boa fase aí do Roger Guedes no campeonato. Eu vou posicionar aqui meu time na posição de escalação para vocês verificarem melhor. E o nosso time vai por enquanto com João Paulo no gol, Saravia e Eric, nossas laterais, Nathan Silva e Bruno Mendes, nossos zagueiros, Ederson, Terãs e Patrick, nosso meio de campo. Nosso ataque vai com o Hulk de capitão, Roger Guedes e o Yuri Alberto, técnico, Cuca. E o nosso banco de reserva vai com João Paulo no gol, Moisés na lateral, Victor Cuesta, o nosso zagueiro, Lucas Crispim e Luiz Henrique, o nosso atacante. Esse nosso time custou 126,37 cartoletas, um time bem barato e um time que a gente espera que a gente volte aí a pontuar e a pontuar muito bem. Esse foi o nosso primeiro esboço. A rodada já termina amanhã, já fecha amanhã, então aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. É lá que a gente vai estar postando o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.